Oi, pessoalzinho da negócio do YouTube. E hoje eu mudei a minha voz. Mudei. Antes daquelas coisas de voz de criança, mudei. Eu mudei a minha voz. Que eu tô crescendo. É por isso que a minha voz mudou. E isso pode ser declarado aqui nos comentários. Então, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Então, chega de enrolação e vamos para o novo filme do Dandy's Road que eu criei e vou criar. Eu vou colocar a amizade dessas pessoas e se eles colocarem, eu vou fazer o filme completo. Vocês assistem, esse é o filme completo. Vai ter, essa é a primeira temporada, não é? Vai ter a segunda, a terceira e a quarta. Só vai ter até a quarta. Colocaram minha amizade. Vou escrever filme. Filme completo. Primeira temporada, o mistério. O filme estava andando tranquilo para fazer as máquinas. Então a gente pode reparar uma coisa. Mas a gente pode reparar que algo lá depois do corredor, a gente pode ver um negócio que significa escuridão. Mas quando a gente passa, não vê escuridão nenhuma. Ele vai caminhando até as máquinas. E tem um problema. Esse vídeo é a Lagni Horror. Ele vai fazer a máquina, mas ele se depara com um bicho e depois sai da direção dele. Ele fica confuso, mas ele continua fazendo a máquina. Os resuminhos é uma Lagni Horror. E ele estava correndo. Ele não sabia que ele tinha um botão de extrair. E quase apertou na frente dele. Os insetos foram até perto dele, mas parou de pensar como que isso não aconteceu se for. Ele errou a máquina e o bicho que estava a 200 milhões de quilômetros do mar estava correndo dele. Ele fica desesperado. E depois ele acha um lugar e ele se esconde. E ele não vê mais. Ele viu aquela cena toda e ficou chocado. Depois ele continuou fazendo sua máquina, como sempre. Ele terminou a primeira máquina e saiu correndo. O bicho acha ele. E ele continua correndo. E o bicho ataca. E ele sai de dor demais. Ele corre para muito longe. E depois ele fica sem estamina. Como que a gente vai saber? E ele encontra um DVD do Dandy's Road, aquela TV. Mas ele colocou um negócio nessa TV. Aí apareceu um desenho de tipo assim. Porque se não apareceu o desenho, me desculpe porque o desenho é assim. O desenho era do Finn. Olá, eu sou o Finn. A gente vai aprender sobre os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você aprendeu. O bicho ataca ele. E ele desligou a fita e quebrou. Ele continua caminhando, sem saber o perigo que estava na sua atrás. E começa a ter as batidinhas dessas. E é o relógio.
Ele pirou de assustado. Nem que ele aguentava. E, por fim, ele continua caminhando. E do nada, ele acha o corpo da Cosmo. Ele corre de direito. E quando ele chega no elevador, e a porta do elevador não fechou porque tinha pessoas, e porque a Cosmo estava com uma vida. Vou explicar. Ela já foi atacada duas vezes. Uma vez curou o fim. Ele pensou, como que ia ser assim? Como? Ele fala que porque ele comprou foi do Mastery. E ele para de conversar e começou a procurar máquinas. Ele acha uma cara de chocolate. Ele pega. Não. Ele... Ah, vó, você tá atrapalhando o filme. Um minutinho, deixa eu editar aqui o filme. Tá, pronto. Então, como que eu tava dizendo? Usou dois equipamentos para a máquina ser completa. A Twisted Brightney acha ele e ele começa a correr desesperado. Ele se esconde, mas a Brightney não estava a fim de pegar. Estava a fim de pegar a Brightney. Ela só viu ele e passou de lado dele para pegar a Brightney. Depois ela muda de locação e foi pro fim, mas ele desviou que foi até perto da Brightney. Normal. Como se isso. Quando ele tava mais machucado ainda, chamam ele de FXNN. Como aquele jogo de terror que foi banido. FXNN. A Brightney foi morta. Ou o Cosmo foi morto. Não sabemos quem foi morto. E para nossa surpresa foi... Vocês não sabem quem morreu. Mas eu vou dar um resuminho com quem morreu. E para falar do resumo, eu sei a pessoa que morreu. Quer que eu falem? Eu sei. Foi a Brightney. Ele tava com uma vida. Aí ele virou FXNN. Ele não tá do mal, mas ele tá todo ferido. Ele tava caminhando até encontrar sua busca, mas ele se repara para a Twisted Brightney e acontece o pior das cenas. Vocês ouviram essa cena, né? A Costa estava fugindo e ela estava com um de coração. E por isso que ela não teve cuidado e isso que aconteceu. Não aconteceu nada, mas ela estava desesperada e ela falou: como que eu fiz isso? Eu estraguei tudo. Ela estava andando. Ela estava fazendo a máquina tranquila, mas ela não sabia que ela tinha uma de Slick Shack. Aí apareceu a Slick Shack e espere só pra ver como ela é. Ou acerta. Aí o Boctei foi tentar atacá-la, mas não. E ela estava terminando a máquina. E pra vocês, o fim morreu. E ele virou FXNN. Ele foi pra outro jogo. E é verdade. A Cosmo tava desesperada. Ela não queria. Ela queria salvar todos os seus amigos, mas eles foram de Vasco.
Então, eles caminharam por um bom tempo. Depois, a gente pode ver uma tela escrita de um keyboard que estava escrito assim: me ajuda. Segue depois, bora pra vocês vão tomar. Mãe, por quê? Quer comer, Xerox? Eu sei de negócio. Deixa eu terminar o filme, tá? Mas filme termina rápido. Olha, ela não tá deixando eu terminar o filme. Filme do Dandy's Road. Ela tenta Segue depois, escapar. segue mais tarde. Capítulo 5. Eu não tô falando de história! Pessoal, ela nos irrita. Pelo menos, o pior personagem que está no jogo é a minha avó. Mas eu gosto dela. Mas às vezes ela me irrita, mas eu gosto dela. Então, como a Carminha estava dizendo, a gente tava fazendo o resumo da história. Então, apareceu um monte de ponto. Os pontos estavam mais do que antes. Ela estava caminhando até chegar à máquina. Vocês crescem com sua família, você ficou? Não. Nem com sede. Chega, mas você tem que beber no refrigerante. Bora comer, chega logo. Não, eu não tô com fome nem beber. Não me deu o celular. Eu não vou beber nada. Chega lá, vai. Gente, vocês sabem que ela quase me irrita. Eu tô na... Isso. Como que eu tava resumindo, esse Alagoinha Horror foi feito pelo canal Matchblocks, ou significa de outro negócio. Corrijam no canal dele e vejam o trabalho dele. E lá está a Cosmo esperando o elevador abrir, mas acontece nada. Esse foi o vídeo do Alagoinha Horror e acontece isso. A Cosmo foi banida. Então eu espero que vocês tenham gostado. Então